Seu edifício está preparado para o coronavírus? Hoje temos a segunda parte do nosso programa. De novo com a doutora Débora Sveibel. Débora, prazer, obrigado por retornar aqui ao nosso convívio. É um prazer estar aqui com todo mundo de novo. Débora, hoje vamos falar sobre a segurança do condômino versus a segurança do funcionário. Por que isso? Todos os conselhos que você deu, que nós conversamos bastante, sempre envolveu a questão do condômino, que ele deve se proteger, que ele deve proteger o próximo, etc. Acontece que o condômino, o morador ou o que frequenta aquele condomínio, ele é uma pessoa que tem um certo livre-arbítrio sobre frequentar ou não as áreas do condomínio. Então ele pode se isolar em casa ou pode ir lá para baixo, ele pode andar se ele quiser. Já o funcionário do condomínio não, ele tem uma tarefa a cumprir e essa tarefa obriga que ele ande no condomínio, que ele toque nas coisas, que ele limpe isso, que ele arrume aquilo. E aí, como é que eu devo proteger esse pessoal? Bom, eu acho que, voltando ao primeiro programa, eu acho que quando a gente falou em proteger, eu me referia a todo mundo. A todo mundo que entra e pertence e frequenta esse condomínio. Não importa se ele vai ao condomínio para exercer alguma função ou se ele simplesmente mora lá. Então, eu acho que as medidas de prevenção valem para todas as pessoas, em todos os momentos, aquilo que eventualmente, que a gente pode sugerir. O que a gente tem, e que também diz respeito aos condôminos que saem e que não ficam isolados no condomínio, é trazer de fora o contágio. Então, esta é a primeira coisa. Então, como é que você protege as outras pessoas de quem traz de fora um contágio? Usando as mesmas, usando primeiro o bom senso e as mesmas formas que a gente falou antes. Né? Qual é o problema, na minha opinião? Esse indivíduo, se nós tivermos um aumento súbito no número de casos, que é o que se prevê, que nós gostaríamos muito que não acontecesse, mas que se prevê agora uma onda que aumente o número de casos. Estas pessoas também vão ter que se isolar e nós vamos deixar de ter no condomínio os indivíduos que exercem função no condomínio? Como é que nós vamos viver, então? Uma questão meio absurda, como é que eu vou viver sem empregados? Mas, na verdade, isso é uma coisa real. Essa história de porteiros e todo esse exército de serviçais então, é uma invenção isso ainda do Brasil colonial, né? Então, isso é uma cultura brasileira. Nós ainda temos uma cultura meio servil aqui. A gente não vê em outros, a gente vê em alguns lugares do mundo, claro, mas na grande maioria, hemisfério norte, a gente já não vê este tipo de profissional, né? A gente até vê a firma que vai e limpa o prédio. A gente vê, eventualmente, um faxineiro, mas a gente não vai ver aí pelo mundo o zelador, a figura do zelador. Nós não vamos ver o profissional porteiro. Então, na verdade, nós estamos tratando de uma sociedade fora daqui que é mais igualitária do que nós, porque todo mundo vai para sua casa, todo mundo está isolado. Aqui a gente vai ter que ver como é que a gente vai lidar com isso. Então, veja bem, eu tenho aqui algumas situações. Por exemplo, o empregado, ele chegou, veio trabalhar, já está no condomínio. Ele vai utilizar o vestiário dos funcionários. Primeira pergunta, essa maneira de utilizar os vestiários mudou? Eu acho que nesse momento talvez eu mudasse um pouco no seguinte sentido. Primeiro, todos os equipamentos, outros EPIs vão ter que ser dados a este funcionário. As roupas que ele possa usar dentro do condomínio não podem ser tiradas do condomínio. Eu não entendi. Minha sugestão, você usa um uniforme, né? Este uniforme tem que ser usado só dentro do condomínio. Ele não pode sair com este uniforme para ir para casa. Para não contaminar e voltar depois. Para não depois. contaminar e voltar depois.
Então, assim, eu entro num centro cirúrgico, eu ponho a roupa privativa do centro cirúrgico. Eu saio do centro cirúrgico, eu tiro essa roupa e ponho a minha e vou para casa. Então, eu acho, ele tem que ter condições de tomar um banho. Então, os vestiários dos funcionários tem que ter um mínimo de equipamentos e condições para que esse indivíduo consiga entrar e sair do lugar do emprego dele e não ser um indivíduo nem que traga contaminação, nem que leve. Débora, o que você disse me lembra muito uma questão que, já que nós abordamos no programa passado, que no Japão se tem o hábito de usar máscara muito mais do que aqui, eles têm um outro hábito também, que é deixar um chinelinho na porta de casa, de modo que o sapato que ele vem da rua não é o mesmo calçado que ele usa dentro de casa, ele tem um chinelinho dele para isso. Isso é muito semelhante ao que você está sugerindo com relação à roupa de trabalho do funcionário. E, na verdade, isso também vale para todos nós, porque realmente é importante que a roupa que vem contaminada ou com possibilidade de estar contaminada, eu não use dentro de casa. Existe um outro aspecto que eu quero discutir com você, que é a questão do transporte coletivo. Existe um horário de trabalho, esse horário é mais ou menos o mesmo para todos os funcionários, existe um horário de jornada padrão. Isso faz com que na hora de pico, os ônibus, o metrô, enfim, eles venham lotados, venham com bastante gente, onde aumenta a chance de contaminação. Ou seja, esse negócio de falar assim, vou evitar o transporte coletivo, às vezes para um empregado de um condomínio, isso não é possível, porque ele depende daquela forma de condução. A gente tem um problema justamente com o transporte coletivo, porque uma boa parte dos brasileiros precisam do transporte coletivo e vão continuar usando o transporte coletivo. Então, a limpeza do transporte e fornecer o álcool 70, seja em forma de gel, seja em forma de spray, que permita a ele higienizar as mãos, lavar as mãos, ter condições de fazer isso já vai minorar, mas não vai diminuir o problema. Uma outra forma que você, levantando a pergunta, eu acho que, na verdade, você deu uma boa ideia, é mudar os horários e, eventualmente, alternar horários de entrada para dissolver os horários de pico. Então, a gente não vai ter uma... Se a gente conseguir fazer os nossos empregados dos condomínios entrarem alguns às 7, alguns às 8, alguns às 9, nós vamos ter um horário de pico diluído. Débora, eu já fiz isso no meu escritório, foi por isso que eu sugeri, e realmente eu dei uma flexibilidade maior para eles, para que realmente eles não peguem o ônibus muito cheio, o metrô muito cheio e assim por diante. E tem mais uma coisa também. No condomínio onde eu moro, eu acho que mais da metade dos funcionários, pelo menos uns 70%, tem carro. Eles não vêm de carro por uma questão econômica, mas poderiam vir se tivesse um suporte financeiro para isso. Então, talvez, síndico, tenha chegado o momento de você dar um reforço de vale transporte, o nome que você quiser dar, para que as pessoas possam vir trabalhar no seu condomínio com meios próprios, aqueles que puderem, aqueles que tiverem esse meio próprio. Muitos têm carro, muitos têm moto, enfim, adequar a tua situação de vale transporte para que dê essa oportunidade a mais para que melhore as coisas nesse momento. É isso. E a gente tem que se preparar para, eventualmente, não prescindirmos desse profissional por um espaço de tempo que a gente não sabe como as coisas vão evoluir. Então, os condomínios, acho que também vão ter que criar condições de, pelo menos em termos de portaria, a gente entrar e sair sozinho. Então, eu acho que para esse próximo mês, para esses próximos meses, eu acho que o síndico é uma figura extremamente importante na nossa vida. Muito também por ter que usar a criatividade para identificar as coisas que são contaminantes, né? Como isso que a gente falou bastante nesse programa e no passado, identificar bem essas situações contaminantes e bolar situações próprias, assim, personalizadas do seu condomínio para minimizar essa chance de contato. Com certeza. Isso é extremamente importante nesse momento. Eu acho que é a criatividade de todos, porque tem uma outra coisa, pode ser que eu esteja uma visão errada. O nosso síndico é uma pessoa que a gente elegeu
no nosso condomínio, ou seja, é um condomínio, né? Então é de todos nós. A gente tem que se mexer, né? E a gente vai ter que passar por essa situação. Eu queria abordar um outro assunto diferente agora, nem tanto sobre funcionários, que é a questão dos idosos. Os idosos, eles caminham muito se apoiando em paredes, em móveis, corrimão obrigatoriamente. Então, esse toque a mais tem que ter. Mais do que uma pessoa de meia idade, por exemplo. E assim, eu penso muito em dar condições para que as pessoas não se isolem nos apartamentos, possam circular mais pela área comum. Como você vê esse assunto? O que eu poderia fazer para dar uma proteção melhor a essas pessoas, principalmente os idosos que põem a mão em tudo? Então, eu vou discordar do que você falou, se você não se importa. Eu acho que agora não é o momento da gente pensar nas ações para diminuir o isolacionismo. Eu acho que agora é o momento da gente pensar nas ações que vão fazer com que o isolacionismo seja menos doído para essas pessoas. Eu acho que não é só o idoso, o deficiente, todo aquele que não tem condições ou que precisa de um aparato diferente. É claro, ele vai estar sujeito a uma contaminação. Então, exatamente por isso é que as autoridades estão pedindo o isolacionismo dessas pessoas, a quarentena dessas pessoas, né? É para proteger os nossos velhos, cujas formas de doença são mais graves, que a gente precisa que eles estejam isolados nesse momento. Que os avós não estejam com os netos, que os indivíduos acima de 80 anos estejam com as suas condições, o que eles precisam, na verdade, de corrimão, essas coisas, são os internos da casa dele, né? Os apoios, essas coisas que a gente tem que fornecer para toda pessoa que precisa. Mas como é que a gente pode fazer? Ou cantando na janela, ou fazendo alguma coisa, mas que esse indivíduo vai ter que ficar em casa. Eu vou ser sincero com você, Débora. Eu vim aqui para a gravação do nosso programa preparado em propor soluções para diminuir o isolacionismo. Você está me convencendo exatamente do contrário. Como diz tem um livro que eu gosto muito, que é o Pequeno Príncipe. E tem uma hora que ele pergunta para o Rei da Lua se ele pode fazer o sol se pôr. Aí o Rei da Lua responde para ele: eu posso, mas não agora, porque não é o momento. Então eu acho que este é um outro momento. Nós estamos vivendo um momento diferente e a gente vai ter que fazer as coisas que o momento deixa a gente fazer. Moxa, Débora, você me surpreendeu. Eu gostei do que você falou, vou pensar muito a respeito disso e espero que isso que eu estou ouvindo, que realmente vai me fazer pensar, também faça você, síndico, pensar, refletir e se auto-aprimorar e se empenhar. A pergunta de hoje vem do Sampaio, da Vila Guarani. Pergunta o Sampaio: Engenheiro Ansel, não ouvi nenhum médico dar conselhos sobre como manusear plantas em tempos de coronavírus. Há algum estudo a respeito? Sampaio, realmente não se tem nada assim especificamente sobre plantas. Nós vamos entender as plantas como qualquer outro objeto, qualquer outro equipamento do condomínio que pode ser manuseado por várias pessoas. Então vamos a algumas coisas, sim, em particular. Primeiro, ninguém fica tocando nas folhas das plantas toda hora. Não quer dizer também que as plantas não possam receber um vírus que alguém espirrou e vem em cima. Então, eu vou dar alguns conselhos que eu aprendi com pessoas habituadas com jardinagem. Primeiro, quando se for fazer irrigação, deve-se lavar as folhas, deve-se molhar bastante. Não digo regar mesmo, encharcar a terra, mas você deve borrifar as folhas de modo que elas fiquem lavadas também. Isso vai ajudar na nossa relação com o coronavírus. Eu acho mais importante você se preocupar com os equipamentos que a gente usa para manusear as plantas.
a mangueira, a torneira, os regadores, esses objetos todos que são utilizados nesse momento e que, na verdade, são tocados por mais de uma pessoa. Uma outra coisa importante são os pets. Os cachorros que hoje habitam de montão nos condomínios, eles precisam de planta, eles vão lá na sua pisadinha, vão lá embaixo fazer as suas coisas. Enfim, eu acredito que deve-se estudar uma maneira de proteger esses bichinhos quando eles voltam para dentro de casa. Ou com um sapatinho especial, já que eles precisam mexer nas plantas. Não sei, Débora, você vê alguma coisa? Quê? Olha, o pet, ele é uma coisa do morador. Primeiro, ele tem que respeitar as normas daquele condomínio, tanto o morador quanto o seu pet. Ele tem que passear. E se a gente pensar no pet como uma coisinha, né, que pode ser manuseada por mais de uma pessoa, esta é a única maneira de, eventualmente, a gente se preocupar. A gente desconhece a transmissão do animal. Você está dizendo de vir uma outra pessoa acariciar o seu cachorro e assim por diante? Exatamente. Não conheço também esta forma de contágio. Mas, se você pensar nele como um objeto, vamos cada um cuidar do seu pet. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Débora, todo convidado que vem aqui recebe do nosso programa um brinde, que é a caneca do programa O Perito. Obrigada. Essa caneca é especial. Alguém pôs a mão? É isso que eu ia te falar. Você vai receber ela devidamente esterilizada. Com álcool. Com álcool 70. Né? Isso aqui assim. Espera secar. Espera secar. Isso. Obrigada. Tá ótimo. Amigo síndico, aguardo vocês no próximo programa e até lá.